Olha nós aqui de volta! E aí, tudo bem com vocês? Então, essa aula é aquela aulinha breve de revisão do conteúdo que nós estudamos, né? Abordamos sobre tecnologia e sociedade, parte 2. Então, a aulinha é 22.2, né? A nossa última aula da segunda unidade. E a gente aqui vai trazer, né? Agora, os principais conceitos que nós, os pontos de fato que nós trabalhamos nessa aula, que é muito ampla, né? Falar sobre tecnologia não se esgota o assunto, tem muita coisa para ser explorada, mas a gente condensou, né, nesses principais pontos e a gente vai trazer para vocês de uma forma mais rápida e logo após isso, vocês terão aquele tempinho para fazer a atividade proposta com base no conteúdo. Vamos então aqui para o slide. Então aqui, ó, a gente falou, né, sobre as tecnologias e os novos espaços de aprendizagem, né? E para tanto, essas tecnologias digitais, elas modificaram, né? Elas modificaram, né? Essas tecnologias digitais, elas modificaram profundamente a forma como a gente trabalha, estuda e se comunica, né? Então, hoje, hoje é possível aprender uma profissão, fazer cursos e até trabalhar sem sair de casa, olha só. Então, a gente mostrou também os novos campos, né, de conhecimento, novas profissões, mas também com essas novas profissões surgem novas demandas. E falando um pouquinho dessas novas profissões, né, esses novos campos de conhecimento, a gente cita aí as profissões que têm crescido muito nesse período, né? A profissão de programador, né? Programador. Também a gente trouxe a profissão de designer, né? De designer, a profissão de gráfico, de marketing, né? E tantos outros, analista de dados. E tantos outros, né? Então, a gente também trouxe, né? Falamos sobre a mídia e o quarto poder, né? Então, para falar da mídia e do quarto poder, é exatamente a expressão do quarto poder, ela é utilizada, né, essa expressão aqui, para mostrar a grande influência que a mídia exerce sobre a sociedade. Então, aqui a gente falou sobre a influência da mídia na sociedade, né? A influência da mídia na sociedade. Então, é isso. Para fecharmos, né? A gente trouxe também que a tecnologia, ela ainda falando desses novos espaços de trabalho, né? Desses novos espaços de aprendizagem, ela trouxe a plataforma de cursos online, redes sociais, podcasts, aplicativos educacionais, que são esses novos espaços de aprendizagem que surgiram em detrimento desses avanços tecnológicos, né? Aqui, então agora vocês vão ter o tempinho para que vocês possam resolver a atividade com base, né, aqui no assunto. Vocês terão agora a atividade de sala, né, e como eu falei, aquele tempinho que vocês terão para resolver essa atividade. Logo após, a gente volta para ver quem gabaritou aí todas as questões, e vocês estão na ponta da língua, que eu sei, né? Porque tecnologia vocês entendem, né? Então, a gente volta já. E aí, galera? Todo mundo animado para fazer a correção da atividade de sala? Tirar todas as dúvidas em relação à tecnologia e sociedade, parte 2? E eu sei que vocês gabaritaram aí as questões, né? Fizeram tudo certinho. Posso começar, então? Tá todo mundo animado? Tô vendo aí. Quem não tá, ó, tô vendo gente dormindo aí na frente, hein? Quem tá dormindo, pescando aí, cochilando, vai lá fora, lava o rosto, volta, toma um café
E vamos para a correção aqui da atividade, né? Vamos ficar quentíssimo para a avaliação que vocês vão fazer logo após, né, essa aula. A questão 1. O geógrafo Milton Santos propôs uma periodização para o espaço geográfico brasileiro, segundo uma sequência histórica de 3 meios geográficos: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico informacional. Em relação aos meios geográficos, considere as proposições abaixo. 1. O meio natural é caracterizado pela importância da natureza nos processos produtivos, pela reprodução da economia através da extensão territorial, da ocupação do território, pela fraca divisão social do trabalho, e foi dominante do Brasil até a segunda metade do século XIX. 2. O meio, ele aqui falou do meio natural, agora ele está falando do meio técnico. No segundo ponto, o meio técnico, ele se expressa a introdução no país das inovações produzidas pela Revolução Industrial. Não só estendendo o espaço construído, como fazendo crescer verticalmente, multiplicando e adensando áreas de concentração de atividades e de população. É acompanhado por uma maior divisão funcional e social do trabalho. 3. O meio, agora falando do meio técnico, científico, informacional, ele iniciou nos anos de 70 a 80 e expande-se o espaço virtual, transmitindo as imagens dos eventos em tempo real para todos os lugares. A informatização, ela introduziu novas formas de produzir e criou o suporte técnico necessário para globalização. Portanto, podemos dizer que estão corretas quais proposições ou qual delas? Apenas a primeira está correta quando fala do meio natural, ou a 1 e 2 apenas, que a 1 e 2 é o meio natural e o meio técnico, ou a 1 e 3, que é o meio natural e o meio técnico, científico e informacional, ou apenas a 2 e 3, que é o meio técnico e depois o meio técnico, científico e informacional, ou todas as três estão corretas, tanto o meio natural, quanto o meio técnico e quanto o meio científico e informacional. Qual delas, então, você colocou? As três exatamente estão corretas, porque se você perceber, a primeira está falando da importância da natureza para os processos produtivos antes, por exemplo, da Revolução Industrial, né? Quando surgiu a Revolução Industrial, houve exatamente esses espaços naturais, né? Esses espaços rurais, eles foram sendo construídos verticalmente nas cidades, né? Então, houve agora uma migração do campo para a cidade. E falando do terceiro ponto, é exatamente dessa revolução científica informacional, né? Que mudou, né? Informatizou e trouxe novas formas de produzir, né? Questão 2. Com a revolução informacional, impactou o mercado de trabalho? Ou seja, como essa revolução aqui, ó, informacional, ela impactou o mercado de trabalho? A. Ela criou novas profissões e ela também aumentou a demanda por trabalhadores qualificados em tecnologia? Ou B. Ela eliminou, ou seja, acabou completamente os empregos tradicionais? Será? Ou C. Ela substituiu todas as profissões manuais por inteligência artificial? Ou D. Ela reduziu a importância da educação e do conhecimento técnico? Será que foi? Ou E. A diminuição da produção industrial e o retorno ao artesanato? Gente, essa questão aí tá dada, né? Ela tá na cara. Vamos lá ver por quê. A.
Exatamente, essa revolução informacional, falamos desde a aula 21.1, quem tiver dúvida, volte lá à aula 21.1, e a 22.2 é o complemento disso. Ela criou novas profissões e aumentou a demanda por trabalhadores mais qualificados em tecnologia. Lembra que eu falei que aquele trabalhador que não se qualifica, ele, consequentemente, está à margem do que essas empresas procuram, né? Através dessas novas profissões que foram criadas, né? Então, ele precisa estar, lembra que eu falei a palavra antenado? Então, é exatamente a letra A. Decolando aqui para o futuro, né? Olha só. Vamos decolar aqui para o futuro. Vamos embora. A UESP traz a questão seguinte, a questão 3. O esboço esquemático apresentado a seguir é característico das sociedades. Vamos pensar. Aqui tem a evolução do emprego. Então, essa evolução do emprego, ele vai trazer um esboço aí, né? E ele é característico de qual dessas sociedades? Vamos pensar nessa evolução do emprego. A eliminação gradual do emprego rural, né? O aumento dos serviços relacionados à produção e dos serviços sociais, a crescente diversificação das atividades do setor de serviços, a rápida elevação do emprego para administradores profissionais especializados e técnicos e o declínio estável do emprego industrial tradicional. Vamos lá, então, ver aqui o que a questão pede. Isso se refere exatamente a que sociedade? Vamos lá. A socialista ou a sociedade fordista? Lembra que nós estudamos todas essas aqui, hein? Ou as sociedades informacionais? Ou será que nenhuma dessas, mas que seria a comunista? Ou as sociedades onde são governadas por um rei, a monarquia? Qual delas? Vamos lá pensar. Letra C, que é as sociedades informacionais. Isso porque, né? Houve a evolução do emprego aqui, uma eliminação gradual do emprego rural, né? Que foi cada vez mais dando espaço para os empregos nas fábricas, né? E houve uma diversificação das atividades no setor, né? Foram surgindo novas profissões, novos trabalhos, né? Dentro das fábricas, inclusive, uma rápida elevação do emprego para administradores profissionais especializados e técnicos, e também houve uma queda do emprego industrial tradicional, porque deu lugar agora aos empregos informacionais, né? Então, a tecnologia informacional. A questão 4, observando essa imagem aqui, né, fala o seguinte, ó, o controle remoto tornou-se a principal bússola para a vida da maioria das pessoas. Quem aí não gosta de um controle remoto, né? Sentar ali no sofá ou lá na cama e ficar só passando os canais, né? Então, é uma frase do crítico, né? Do Theodor Adorno, alemão, né? Onde ele vai falar da indústria cultural, que também nós estudamos aqui. Aí diz aqui é a televisão aqui embaixo, ó, que diz: compre, beba, vista, consuma. Todo o tempo a televisão está nos impulsionando a comprar, né? A beber, a vestir e a consumir, né? Então, aqui está o homem aprisionado pela mídia, né? Então, a pergunta é: as escolhas que o indivíduo faz têm base na imagem do mundo vendida por algumas instituições e grupos dominantes da sociedade. A imagem que nós vimos, ela apresenta a contribuição dos meios de comunicação para a propagação de determinadas ideologias. Considerando essas informações, é correto afirmar o quê? A. Os governos autoritários
da história do Brasil contribuíram para o desenvolvimento de boa parte das ideologias dominantes? Ou B, os meios tecnológicos tornaram a reprodução das obras de arte em escala industrial, os quais, para os sociólogos, possibilitaram a democratização, e a não banalização da arte? Ou C, o papel da televisão no Brasil é de importância fundamental, pois trata-se de um instrumento de conscientização crítica dos sujeitos contra a imposição das propagandas consumidoras? Sei não, hein? D. A concorrência entre os meios de comunicação contribuiu para a reflexão e a criticidade, as quais possibilitaram transformar a sociedade no nível macro e sem interferência dos grupos dominantes? Ou a letra E, a ideologia de classe é parte da cultura de massa e por isso só permite a atuação dos grupos dominados em movimentos sociais que buscam reproduzir as ideias existentes na sociedade? Portanto, vamos ver qual seria a resposta correta. Os governos autoritários na história do Brasil, eles contribuíram exatamente para o desenvolvimento de boa parte das ideologias dominantes, passadas inclusive pelos meios de comunicação de massa. A questão 5, então, era para vocês responderem o que são fake news, que nós vimos exatamente na aula 22.1, né? Caso tenham dúvida, voltem lá. Então, são comumente mentiras intencionais, né? Organizadas sistematicamente para influenciar o comportamento e as escolhas das pessoas, né? E essas fake news utilizando principalmente as mídias, né? Então, elas têm esse poder, né? Utilizando as mídias de propagar mentiras que são intencionais, organizadas, sistematicamente para influenciar o comportamento das pessoas. E, por fim, as nossas referências da nossa aula e avaliação. E aqui a gente finaliza, então, a segunda unidade, olha só. E eu espero que vocês façam uma boa avaliação, boa sorte a todos. E até o próximo ano. Tchau, tchau.